Amém? Boa noite às casas, através das redes sociais. Sejam muito bem-vindos à Igreja Yeshua, em Ribeirão Preto, na Rua Maria Cândida, 670, no Jardim Zara. Você é muito bem-vindo na casa do Senhor, a Igreja Yeshua. Vamos fazer uma breve oração para que Deus venha nos presentear com a presença que já está aqui presente em meio aos louvores, mas que Ele venha agora a falar conosco. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, graças te dou por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, no Teu altar. Pai, nesse instante eu peço perdão pelos meus pecados até aqui. E que o Senhor cresça e diminua. Que o Senhor venha falar com os meus irmãos, comigo. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor queira nos falar. Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Que nesse instante só seja a Ti, Espírito Santo, sentido a presença, ouvirmos, para que nós ouçamos, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todos os espíritos malignos que queiram atrapalhar a palavra do Senhor, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço e te agradeço, na beleza e na grandeza da Tua santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Todos estão felizes com Jesus? Merecem glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra no Velho Testamento, Amós. Amós, capítulo 1, versículo 1. Amós, capítulo 1, versículo 1. Velho Testamento. Você que está na sua casa, não deixe de acompanhar a palavra do Senhor. Depois de Joel, seu José. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Todos acharam? Há palavras que, em visão, vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amém. Glória a Deus. Acompanharam? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estão me ouvindo melhor? Amém. Glória a Deus. Abaixa um pouquinho o fundo para mim, por favor. Amém. Aleluia. Bom,
eu poderia pedir para estar lendo o livro de Amós, esse capítulo inteiro, ele não é muito grande, mas como o tempo da palavra é pouco, a gente precisa estar se adaptando, né? Então, eu preferi estar resumindo aqui o capítulo de Amós, capítulo 1, versículo 1, depois você, ou agora, se você quiser ir acompanhando, deixa sua Bíblia aberta aí, no Amós, capítulo 1, versículo 1, e vai acompanhando. Quem foi Amós? Amós, um homem de Deus, mas se você reparar bem aí no capítulo 1, no versículo 1, eu preferi assim para estar destacando isso. Amós, a Bíblia fala que ele era um pastor de ovelhas, um homem simples, um pastor de ovelhas. Ele não era, a Bíblia não fala, o grande homem de Deus Amós, o grande profeta de Deus Amós. A Bíblia simplesmente no início diz que ele é um pastor de ovelhas. Mas nem por isso Deus o usa pequenamente, ele usa grandemente. Amós traz um recado do Senhor. O Senhor usa Amós para dar um recado ao povo. Amós é usado por Deus para dar um recado a homens maus. Mais do que isso, a reis maus, a reinados maus, a um povo mau. E se você acompanhar aí, Deus vai dizer que vai destruir até a 4ª geração. Porque foram povos maus, povos que não respeitavam a ninguém, povos que matavam a sangue frio, povos que roubavam, povos que vendiam pessoas, matavam mulheres grávidas para expandir territórios. Assim a palavra diz aí, você pode estar acompanhando. E Deus usa Amós para dizer a esses reis que ele vai acabar com esses reinados, inclusive ao império da Síria, que era um grande império, e nós já ouvimos em tantas outras histórias bíblicas aqui, o império poderoso que tinha a Síria, se nós formos até nos lembrar do general Naamã. Mas Deus se irou com a atitude deste povo, e Deus foi aguentando, até que num determinado momento, Deus fala, dá uma visão a Amós e entrega esta palavra que vocês podem estar acompanhando depois, sobre a destruição de vários povos até a 4ª geração. E é interessante que a Bíblia também nos relata, a palavra do Senhor, que Amós teve esta visão, e esta visão foi entregue esta palavra 2 anos antes de ocorrer um terremoto. Um terremoto grande, porque se a Bíblia menciona, antes do terremoto, foi um terremoto grande, que ocorreu nos lados das terras de Israel. Aí nesse pedaço de chão, onde havia o povo de Deus, mas também havia povos que desafiavam, que não criam em Deus, povos idólatras que odiavam o povo de Deus, simplesmente porque era um povo abençoado por Deus, guardado por Deus, que tinham vitória em Deus. Mas este povo também, às vezes, se esqueciam do nosso Deus, que os abençoava tanto. Então Deus diz que vai pôr fogos em muralhas, outros exércitos vão vir, vão ter vitórias sobre esses povos, vitórias esmagadoras, muralhas queimadas, portões derrubados, tomadas de território, e o povo esse povo mau iria sumir, iria ser extintos. Tem até aí os filisteus, que tanto assolavam o povo de Israel. Até os filisteus, Deus acabou com esse povo, porque Deus se irou. E nós queremos trazer por que eu quis trazer essa palavra, porque eu orei ao Senhor e o Senhor me entregou esta palavra. Nós estamos vivendo num tempo em que os povos estão se tornando maus. Há muito tempo o homem é mau,
Mas nos últimos tempos, como Jesus Cristo disse, o amor entre os homens se esfriaria. E de fato, o amor já se esfriou. Homens matam por poder, tomam lugares por poder, havendo guerras em vários lugares. Tudo o que Jesus Cristo disse sobre o fim dos tempos está se acontecendo. Rumores de guerras, e agora a grande possibilidade de uma guerra mundial, onde muita gente inocente morre através de armamentos, de mísseis, de bombas que explodem, matam crianças, velhos, pessoas inocentes, que não tem nada a ver com o poder, não tem poder algum, só sofrem na mão de homens poderosos e estão sendo mortos em guerras. Se Deus se irou naquela época com aquele povo, será que Deus não está irado conosco? Irado, quando eu digo conosco, eu digo com todos os povos. Todos. Por quê? Todos os povos estão entrando em guerras por disputas de poderes, uns apoiando os mais fortes, outros apoiando os mais fracos, mas no fim tudo é por guerra. Seja guerra por petróleo, seja guerra por ouro, seja guerra por matas, por grandes descobertas minerais, até mesmo guerras espaciais. Imaginem vocês que há uma grande disputa entre a Rússia, Estados Unidos, China, Índia, grandes disputas por terras na Lua. O homem já chegou ao ponto de disputar terras na Lua, com a possibilidade de conseguir minerais que aqui na Terra já estão escassos. Então, tudo para o homem, sem escrúpulo algum, é poder, é conseguir valores, ouro, dinheiro, poder, minerais, e isso ocasiona em guerras. Como era no passado, guerras por territórios, por terras, por locais que Deus entregava ao seu povo há muito tempo antes daquele outro povo já estar lá, naquele lugar que era do povo de Deus. Aí Deus retoma, dá poder ao povo dele, retoma, entrega ao seu povo novamente, e o povo começa as guerras para retomar aqueles lugares. Então eram guerras inescrupulosas, eles matavam sem olhar a quem para retomar suas terras. E Deus estava irado com aquilo. Então Deus dá essa visão a nós. Nos dias de hoje nós temos guerras, rumores de guerras, né? Guerras nós já temos. Nós olhamos para a Rússia, para a Croácia, para Israel, para o Irã e tantos outros países, nós já vemos guerras. Mas agora nós temos rumores de guerra, a Terceira Guerra Mundial. Para quem não sabe, a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra que envolveria todos os países. Todo mundo sairia perdendo. Será que Deus vai agir desta vez? Ou será que Deus já está agindo? Deus não vai agir dessa vez como Ele agiu punindo esses homens maus. Mas Deus vai agir resgatando aqueles que são os seus. Deus vai tirar, vai dar a vitória, vai retirar o seu povo do meio das guerras. As guerras estão acontecendo, muitas pessoas acham tudo normal, porque hoje ficou normal. Há muito tempo nós temos guerra, guerra fria, guerra sangrenta, guerra no Iraque, guerra daqui, guerra dali, guerra. Sempre guerra. E o povo se acostumou, o nosso pensamento se cauterizou, aceitando as guerras. Só que nós chegamos a um patamar em que a Bíblia diz que quando todos se voltarem contra a Israel de Deus, aí Jesus pisará na terra. E quando Jesus pisar na terra, Jesus vai arrebatar os seus. Será que já não está próximo de Jesus estar pisando na terra e nos arrebatando? Você crê que você é de Deus? Amém, eu creio, eu dou glória.
Porque se Jesus voltar, nós temos que ter na certeza de que seremos arrebatados. Agora, a menos que vocês queiram passar pelas grandes tribulações, sofrer absurdo para aceitar a Jesus. Todos aceitam a Jesus antes da grande tribulação? Amém. Glória a Deus. Eu espero que você em casa também tenha aceitado Jesus. Se não aceitou, aceite. Porque não são só rumores. Vão acontecer guerras terríveis. E mais, todos têm acompanhado terremotos. Terremoto na Venezuela, um dos mais recentes, que foi uma grande tragédia, assustou muita gente. Mas há estudos, a ciência tem estudado a possibilidade, e quando eles dizem possibilidade, há uma grande possibilidade de ocorrer um terremoto numa escala muito maior do que o que ocorreu na Venezuela. Provavelmente nas Américas. Quando eu digo as Américas, eu digo América Central, América do Norte, América do Sul, onde está o nosso Brasil. Os terremotos que eles estão estudando, para você ter uma ideia, na Venezuela houveram tremores, numa escala de 7,2 e depois em minutos na escala de 7,5. O terremoto que a ciência está detectando nesse instante, ele vai passar de 9,5. E a grande possibilidade desse terremoto ocorrer na América do Norte, na região dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos placas tectônicas que são tem uma fenda muito grande ali pelo estado da Califórnia. E provavelmente um terremoto dessa magnitude vai sumir com alguns estados dos Estados Unidos. Provavelmente a Califórnia vai sumir se houver um terremoto, e eu acredito que vai ter, porque se Jesus falou que terremotos aconteceriam, rumores de guerra aconteceriam, e já está acontecendo. E na Venezuela o terremoto que teve foi tão forte, tão grande, que até no norte do Brasil sentimos tremores de terra, no norte do Brasil, porque a Venezuela fica no continente da América do Sul, é vizinha do Brasil, faz fronteira com o Brasil. Então o norte do Brasil sentiu, um pouquinho, mas sentiu, nada grave, mas sentiu, um terremoto que atingiu a Venezuela. Quem nos garante que um terremoto de 9,5 nos Estados Unidos não vai nos atingir, não vai separar continentes? Então, quando Jesus disse, ele não estava brincando. Jesus nunca brinca. Brinca quando é momento de brincar, de se divertir. Mas quando ele prega a palavra, ele fala a verdade. Se Jesus disse que terremotos aconteceriam no final, quando ele voltasse, guerras, rumores de guerra já estão acontecendo, terremotos já estão acontecendo. E algo muito interessante agora também, eu digo interessante, mas chega a ser trágico, porque há muito tempo nós ouvimos falar sobre a marca da besta, e muitos cristãos não deram importância, não dão importância hoje sobre a marca da besta. Haveria de chegar um tempo, os mais velhos já diziam, que nós teríamos que colocar a marca da besta, senão não teríamos dinheiro, não teríamos capital para comprarmos comida, comprarmos roupa, pagarmos aluguel, ou seja, para sobrevivermos. O nosso trabalho nós não receberíamos se nós não colocássemos a marca da besta. Muito provavelmente a marca da besta ou seria na testa ou seria na mão. Hoje nós temos vindo diretamente da China uma novidade ruim para nós que conhecemos a palavra do Senhor, uma novidade que em breve já estará chegando no Brasil, que é a implantação de um chip na palma da mão para que todos os nossos dados, de quando nós nascemos até o dia em que estamos vivos,
todos os nossos dados sejam na palma da mão, inclusive nossa conta bancária. Para nós irmos ao mercado fazer uma compra, será necessário, ao invés de você passar o seu cartão, fazer o seu Pix, simplesmente colocar na palma da sua mão. E se você não recebe o chip, você não come, não paga aluguel, não paga luz, não paga água, não paga mais nada. Parece fantasioso, mas já está chegando. E eu não acho fantasioso, porque isso já vem sendo falado há muito tempo atrás. E a gente achava que não, que realmente era fantasia. Mas se já chegou, já está aí, é algo a se pensar. O fim dos tempos está chegando. O Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos do mundo, através da internet, através da televisão, através de nós. Hoje eu falo aqui, do outro lado do mundo alguém pode estar ouvindo o que eu estou falando sobre o Evangelho. Então, como Jesus disse, após rumores de guerra, terremotos, tsunamis, furacões, após guerras totais sobre o mundo todo, após Israel ser enfrentado por vários outros países, Jesus disse que o sinal evidente que ele tem, de que ele vai voltar, é quando o Evangelho for pregado a toda criatura nos 4 cantos do mundo. E se nós formos ver, hoje não é difícil. O Evangelho está sendo pregado, graças a Deus, para nós que somos cristãos. Entregamos a nossa vida a Jesus, graças a Deus. Por quê? Porque quando o Evangelho foi pregado a toda criatura, nos 4 cantos do mundo, Jesus voltará. E aqueles que aceitaram a Jesus, que fizeram a vontade do Senhor, lembrando que não basta somente você aceitar Jesus e está tudo bem, ou eu já aceitei Jesus, estou salvo. Você aceitou Jesus, passou pelas águas, foi limpo, foi remido, mas é necessário se arrepender dos seus pecados, se arrepender para valer. Você que está no vício de drogas, no vício de pornografia, no adultério, na violência, você que mata, que rouba, que estupra, pedófilo, mentiroso, fofoqueiro, macumbeiro, você tem que abandonar esse pecado. Mesmo você aceitando a Jesus, você não pode mais cometer essas práticas de fumar, de beber, nada. Você tem que ser santo, porque Deus é santo. Se você não for santo, você não consegue ver a face de Deus. Você tem que aceitar Jesus e se santificar a cada dia. Não basta somente passar pelas águas, como muitas igrejas têm pregado. Passe pelas águas, seja salvo e suba aos céus. Não. A cada dia que nós estamos nessa terra, nós cometemos pecados a cada minuto. É necessário reconhecermos o pecado, abandonarmos o pecado, pedirmos perdão a todo instante. É necessário renunciar. Tem pessoas que passaram pelas águas e não conseguem a renúncia do pecado. É necessário renunciar àquele pecado que você tem cometido, mesmo passando pelas águas. Senão, você não entrará no reino dos céus. Lembra daquele jovem, quando ele pergunta a Jesus o que é necessário ele fazer para entrar na glória, entrar no reino dos céus? E Jesus fala, é necessário, mandamento, as leis, Senhor. Ele diz, não, isso tudo eu cumpro desde criança. Aí Jesus diz, verdade, mas ainda é necessário, te falta algo. Vende tudo que você tem e venha comigo, entrega aos pobres e venha comigo. O jovem se magoou, se ofendeu, ficou triste e recuou, porque ele, a palavra diz que ele era muito rico. Qual o pecado desse jovem que Jesus sabia? Avareza.
O jovem não conseguia, embora fosse muito rico, tivesse muitas posses, mas ele não conseguia dividir nada com ninguém, não conseguia doar nada para ninguém e, consequentemente, não conseguia abrir o seu coração para que Jesus entrasse. O pecado pode impedir você de entrar na glória, mesmo cumprindo todas as leis, mesmo passando pelas águas. O pecado pode impedir você de entrar na glória, de entrar no reino dos céus. Se você quer ser salvo, quer estar na glória, quer estar na igreja de Cristo, ser a noiva de Cristo, você precisa renunciar ao pecado. Aí sim, você entrará na glória e estará com Jesus. Será arrebatado antes da tribulação. Lembrando que a tribulação está próxima. Muitos teólogos, muitos cristãos, pregadores do Evangelho, dizem que provavelmente não passaremos de 2030 sem que a grande tribulação aconteça. Não sei, não me importa agora. O importante é buscar a salvação a cada dia. Independente se é 2030, 2050, o melhor é buscar a salvação, a santidade a cada dia. Lembrando que quando se é santo não se comete pecado. E se comete pecado, se arrepende e pede perdão ao Senhor. E será salvo. Então, o melhor a se fazer é o quê? É andar em santidade, para sermos salvos. Porque a própria palavra do Senhor diz em Apocalipse 16, versículo 15, que Jesus virá como um ladrão. E o ladrão, quando ele vai roubar, ele não te avisa: vou roubar seu relógio. Não, ele surge do nada. Não é verdade? Então, Jesus vai surgir do nada, de repente. E aí? Será que estaremos santificados? Ou será que estaremos no pecado que não conseguimos abandonar? Seja a avareza, seja a pornografia, seja o adultério, seja o que for. Sendo pecado, sendo mal, devemos renunciar de uma vez por todas. Porque o importante para nós é sermos salvos, estarmos na glória. Agora, se você não se importa, se você não acredita, eu sinto muito. Mas o seu caminho é só tem dois, que depende da sua escolha. Se santificar e ser salvo, ir para a glória ou ir para o inferno. A escolha é sua. Se quiser aceitar a Jesus, ser salvo, renunciar ao pecado e ir para a glória, a palavra está lançada. Você agora não é mais leigo. Você sabe que para ser salvo um grande dia em que Jesus voltará, é necessário aceitar a Jesus, renunciar ao pecado e santificar-se a cada dia. Você não vai mais poder dizer a Jesus: eu não sabia. Porque Ele vai te mostrar, eu nesse instante aqui falando e você me ouvindo. Olha aí o que o meu servo falou. Você não ouviu? Você não acreditou. Né? Preferiu os manjares do mundo, as festas da carne. Né? As igrejas agora, nessa época, estão ficando vazias, estão vaziando. Por quê? Porque o homem está preocupado em assistir o futebol. Né? Não pode perder um jogo, o Brasil está jogando. E se Jesus voltar agora? E essas pessoas que não aceitaram a Jesus, que estão no futebol, será que Jesus vai esperar acabar o jogo para ver se o Brasil se classificou, para depois perguntar para eles se eles querem subir? Eu acho que não. E até mesmo aqueles que estão salvos, que deixaram a prioridade de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, para ficar em casa na comodidade, assistindo um joguinho, esses também eu acho que ficariam. Porque quando se prioriza a palavra do Senhor, não tem futebol, não tem nada. Dia de jogo, estamos na casa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.
Deus é bom, Deus é maravilhoso. Assim como Ele falou com Amós lá, para Amós pregar para aquele povo, falar, entregar a palavra lá, a profecia. Toda vez que Deus fala algo que nos parece que será ruim, é porque Ele quer nos salvar. Ele está nos dando a oportunidade de nos arrependermos. Quando recebemos uma palavra do Senhor, abrimos a Bíblia, Senhor, fala comigo, onde eu estou errando, me mostra, Ele vai mostrar. Você vai ter que ter o discernimento, entender o que Deus está falando. E se você obedecer, certamente você será abençoado. Será curado, será liberto, né? Então, a palavra de hoje do Senhor é essa: arrependei-vos dos pecados, neguem pecado e vem com Jesus. Só Jesus salva. O vizinho não salva, o padre não salva, o pastor não salva, o papai e a mamãe não salva. Só Jesus salva. Você só é salvo quando obedece a Deus, quando aceita Jesus, quando nega o pecado, quando o Espírito Santo diz: isso é pecado, abandone, não vai por aí, volte para trás. É Deus falando com você, porque Ele quer te salvar. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus me entregou muita coisa, mas eu creio que é necessário um pouquinho mais de tempo, eu aprimorar mais, porque não seria possível entregar só no culto o que Deus quer fazer. Mas eu quero entregar aqui um alerta. Grandes coisas vão acontecer por esses tempos. Grandes coisas vão acontecer. Eu recomendo a você estar de joelhos, estar na presença do Senhor. Jejum, oração e fé. Porque só Deus pode dar a salvação. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma pequena oração para Deus confirmar a palavra no nosso coração, para Deus alcançar aqueles que não puderam ouvir essa palavra. Eu recomendo você que vai orar comigo. Se você tem fé, se você crê que está salvo, você tem feito o que Deus tem te mandado, o que Deus tem te pedido, e você tem a fé que vai ser salvo, pense numa pessoa que você ama, que você gosta, ou até mesmo que você não ama, mas que você, por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem compaixão, você já perdoou essa pessoa. Pense nessa pessoa, seja ela quem for, leve o nome dela na mente, entregue a Deus na mente, não precisa falar em voz alta, só entregue a Deus neste momento, para que Deus tenha misericórdia nesta alma. Isso vai fazer bem para você e muito bem para essa pessoa. Amém? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós viemos agradecer, Senhor, o alerta deste dia, Pai. Pai, nós sabemos que a sua vinda está próxima, Pai. Nós sabemos que o Senhor está para nos buscar, para nos resgatar, para nos levar para a glória. E nós estamos felizes, porque nós cremos, porque nós somos salvos, porque nós temos buscado santidade, e nós cremos que estaremos na glória com o Senhor. Mas nós, nesse instante, Pai, nós clamamos pelos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, e até mesmo aqueles que não gostam de nós, Pai, aqueles que nos têm feito mal, ou aqueles que nós esquecemos agora, não conseguimos lembrar, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia destas almas, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor quer a salvação para todos, que o Senhor ama a todos, mas nós sabemos que a salvação é independente e que a pessoa tem que crer, ela tem que aceitar a Ti, ó Senhor. E essas pessoas que não aceitaram a Ti, que nós levamos na mente agora, Senhor, nós pedimos, tem misericórdia deles.
Levanta homens, mulheres santos, cheios do Teu Espírito Santo, para estarem pregando o Seu Evangelho a eles, para estar dando testemunho de vida para eles, Pai. Para fazerem uma oração sequer a eles, Pai, e que o coração deles venha a ser aquebrantado. E que quando o coração estiver quebrantado, o Seu Espírito Santo venha envolvê-los, para que eles venham a aceitar a Ti, ó Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da vida deles. Pai, se nesse instante alguém estiver ouvindo esta oração, e ela ainda estiver incrédula, duvidando, Senhor, da palavra liberada pelo Senhor, que o Senhor venha tocá-la. Se houver alguma enfermidade que houver no corpo dela, Pai, seja no estômago, seja no útero, seja na cabeça, no coração, no intestino, aonde houver uma enfermidade que tenha assolado a vida dessa pessoa incrédula, Pai, o Senhor venha curá-la agora, em nome de Jesus Cristo, para que ela saiba que Tu és Deus, para que ela venha a crer que só o Senhor salva e que o Teu toque a curou, porque o único que cura és Tu, Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, e nós pedimos, Pai, cura essas pessoas, Pai. Eu não sei o que elas têm, se é uma enfermidade, se é um vício, se é uma mágoa no coração, na alma, mas o Senhor sabe de quem eu estou falando, o Senhor sabe o nome, o endereço, o Senhor sabe aonde ela está agora. E eu peço, Senhor, toca, Senhor, toca, cura, liberta, salva, em nome de Jesus Cristo. Alcança, Pai, essas pessoas agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, e nós agradecemos por o Senhor nos manter alerta, nos manter, Pai, de sentinela, com as nossas lamparinas cheias de azeite e reservadas ainda, Senhor, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará, e aquele que não estiver preparado e ouvir o seu alerta, vai haver grande ranger de dente, Pai, e haverão trevas. Muito obrigado, Senhor, por nos manter com a Tua luz. Obrigado por tirar as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos. E usa-nos, Senhor, para continuar pregando o Teu Evangelho. Que o Senhor cresça e nós diminuamos, em nome de Jesus Cristo. E nós somos a Tua igreja, Yeshua, Pai. E nós criamos almas, porque nós queremos salvação para todos. Tu és o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Yeshua. Usa-nos, Senhor, e enche a Tua casa de almas para a honra e glória do Teu santo, santo, santo nome. Muito obrigado, Pai. Pois só o Senhor é Deus, Rei dos reis, Príncipe da paz, Olírio dos vales, Senhor dos senhores. Só o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só o Senhor é santo, 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 santo. O Senhor me traz uma pequena lembrança agora sobre esta palavra, que observem bem. Ele pede para vocês observem bem, que o Senhor ele usou a voz que era um pastor de ovelhas. Então fique atento, não espere alertas pela internet, em grandes lugares que tem muitos visualizadores. Não espere os alertas, porque Deus vai usar quem você menos espera para te avisar, quem você menos espera para alertar. Deus está dizendo: eu uso as pessoas, eu uso os loucos, as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Eu uso aqueles que não têm para tocar naqueles que têm. Então, fique atento. Os sinais do Senhor estão aí e o Senhor vai usar quem Ele quiser. E provavelmente não seja uma igreja somente que tenha milhares de membros, muitos pastores. Fique atento, porque Deus pode falar com você através até de um pedinte na rua. Observe, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Então, o importante é
ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus, eu agradeço.